que é o caso, a Leila já está como presidente, esse será o 4º ano, o Barros já é diretor há um bom tempo, não só do Palmeiras, mas foi de vários outros clubes. O Léo Holanda trabalha diretamente com o futebol do Palmeiras há 10 anos. Então, essa turma já sabe quem é Fernando Garcia, o empresário do Claudinho. Essa turma já sabe o pão que o diabo amassou, que o Corinthians já comeu, com a tal Elenco Esportes, que é a empresa do Fernando Garcia. Todo mundo sabe que ali não tem santo na parada, que os caras olham única e exclusivamente para o próprio umbigo. E tá errado? Não, cara, porque o mundo do futebol é um mundo que, cara, se você estiver de costas, alguém vai te enfiar uma faca. Então você tem que estar sempre de frente, sempre olhando no olho. Só que o que a gente trouxe de informação aqui, e aí já agradeço o primeiro superchat do Jefferson, com relação a Palmeiras e Zenit sobre valores. Desde o começo, informação que sempre trouxemos aqui, o Zenit pediu 20 milhões de euros. Para variar, assim como a situação do Andreas Pereira, que aqui a gente já está falando, há muito tempo que de fato está acontecendo nessa situação do Andreas Pereira, o Palmeiras, com o Zenit, nunca chegou ao valor de 20 milhões de euros para fechar com o Claudinho. Então ficou a novela, virou quase uma série, né? Pô, toda hora tem um capítulo novo, aí tem uma segunda temporada. Então o Palmeiras primeiro começou com 14, tomou não. Essa de 17, o Palmeiras foi na surdina. Ninguém tinha essa informação até o momento. O Palmeiras ia surpreender, ia anunciar o Claudinho ali sem fazer muito alarde. E aí aumentou a proposta de 14 para 17 milhões de euros fixos e mais 3 milhões de euros em metas contratuais, para bater os 20 milhões que o Zenit queria. Só que 17 fixos não são 20. O Zenit queria, desde o começo, 20 milhões de euros fixos. Só que assim como o Facincani foi no canal dele, o Zenit não estava segurando o Claudinho. O Zenit queria negociar o Claudinho. Tanto que o Mário Bittencourt deu entrevista falando, putz, a gente ia pegar o Claudinho por empréstimo, só que o Arias não quis ir jogar no Zenit. Então o Zenit queria fazer a negociação com o Claudinho. Não era impossível. Só que o Palmeiras, de novo, não bateu direto nos 20. E aí você vai arrastando. Não, vou fazer por 17, 17 mais 3, vamos indo. Chegou aqui, ó, o Al-Sadd por fora, tá os 20. É 20 que vocês querem? Tá os 20. Já superou o Palmeiras na parte fixa. Chegou no Fernando Garcia, quanto que é lá? Ah, é 1 milhãozinho, tá 3. Aí toca o telefone da Leila, opa, tudo bom? Que é o Fernando? Então, sabe o jogador lá que falou que ia jogar aí? Ah, não vai mais. Ele foi pro Qatar, foi pro Al-Sadd. Por quê? Ah, porque os caras pagaram mais lá e mais aqui. E aí, o que vai fazer? E como é que você perde um jogador que já está trocando minutas, um jogador que o contrato já foi para o Zenit já assinou, o contrato chega na mão do cara e o cara não assina? Como que isso pode acontecer? Como que ninguém bate o pé e fala, não, a gente já tem um contrato firmado. Quase perdeu o Facundo Torres nessa. Agora perde o Claudinho. E aí foi até que eu coloquei ontem nas redes sociais. É óbvio que da parte do Claudinho não existe santo ali. Mas, cara, o Palmeiras assinou a venda do Rony, o Fluminense assinou, o Rony não assinou, então ele foi vendido pelo Palmeiras e continua no Palmeiras. O Zenit assinou, o Palmeiras assinou, o Palmeiras contratou o Claudinho não veio para o Palmeiras, porque faltaram a assinatura dos dois jogadores. E como é que você não consegue fazer isso? Porque, desde o começo, o Palmeiras não botou aquilo que o Zenit pediu logo de cara. Se o Zenit recebesse os 20 do Palmeiras, ia ser, aí sim, o que aconteceu com o Facundo. Combinado é combinado. Vocês me pediram tanto, eu dei os tanto. Eu cheguei primeiro. Então, eu vou fechar. Mas, cara, não foi o que aconteceu. Não bateram o valor que o Zenit queria. Foram tentar na pechincha e perderam o jogador. Se o Claudinho é o cara certo, se não é, isso seria cena dos próximos capítulos e cenas essas que jamais vão acontecer, porque o Claudinho não será jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras. E aí, já respondendo a segunda questão
do Jefferson, ontem, na hora que deu a merda, eu e o Facincani, a gente estava trocando ideia, e aí ele trouxe essa informação de bastidor de que, sim, o Palmeiras pode, ainda não é uma conclusão, mas pode sim, Jefferson e todo mundo ligado aqui no chat, pode voltar essa carga para o Cruzeiro na tentativa de contratar o Matheus Pereira. Lembrando que, quando o Palmeiras tomou o primeiro não do Zenit, na proposta que fez, que o Palmeiras não quis revelar os valores, curiosamente, depois apareceu uma proposta na mão do Cruzeiro de 14 milhões de euros pelo Matheus Pereira. Ou seja, foi o mesmo valor que tinha oferecido para o Zenit pelo Claudinho. Então, agora, o Palmeiras pode, de novo, mandar essa grana. Ah, mas o Pedro Lourenço, que é o dono do Cruzeiro, falou que não vende, se for para negociar são por 25 milhões de euros. Não é bem assim. Não é bem assim. Se bater o mesmo valor que o Palmeiras deu para o Atlético Mineiro pelo Paulinho, ou seja, 18, aí tem que colocar um milhãozinho a mais nessa história, aí o Cruzeiro ele senta para conversar, até porque o Matheus Pereira, ele não é daqueles caras que tem tanto amor e carinho pelo Fernando Diniz. Foi mais um dos caras que na reta final do ano passado teve ali um pequeno atrito com o técnico Fernando Diniz, assim como o lateral direito o William, que publicamente deu uma entrevista falando, pô, com o Seabra eu tinha liberdade para fazer isso. Com o novo treinador, ele nem fala o nome do Diniz, fala, agora com esse novo treinador eu não posso fazer essas coisas. O Matheus Pereira, ele também não tem o maior carinho do mundo pelo Fernando Diniz, assim como também não nutre de um grande apreço, né? Não é o paizão dele, o Alexandre Matos, dentro do Cruzeiro. Por isso que o Matheus Pereira deixou o futuro dele aberto. Então, sim, tem essa possibilidade de Jefferson e amigos, mas nesse momento, pelo menos até agora, dia 22 de janeiro, 11h10 da manhã, não tem uma proposta oficial do Palmeiras, que seria a terceira proposta, né? A primeira realmente oficial. O que é uma proposta oficial? Quando chega o papel timbrado, quando chega o e-mail ali bonitinho com o nome endereçado do Palmeiras ao Cruzeiro. O que o Palmeiras fez foi ficar perguntando, que é a famosa sondagem, né? Que é que eu já brinquei. Quando você vai no shopping, você quer comprar um celular, você vai na maçãzinha, vai no coreano, vai na sigla de Luiz Guilherme e vai vendo ali qual que cabe no seu orçamento e tenta ver o valor. E seria mais ou menos essa sondagem. Então, o Palmeiras pode agora ofertar o valor que ia fechar com o Claudinho para o Matheus Pereira, mas por enquanto, agora 11h11 da manhã do dia 22 de janeiro, ainda não tem uma proposta oficial na mesa do Cruzeiro. Fica. Tá mudo. Opa. O problema é que o tempo está passando. Óbvio que janela nacional demora um pouco mais para fechar, você tem mais tempo, né? Aí estão mandando aqui o exemplo do Vila Sante, você tem mais tempo para fechar se for o Vila Sante, do que você teria para fechar com um jogador que fosse vir da Europa. Por exemplo, essa história do Vitor Roque, você tem um prazo para fechar, e acho muito difícil, sinceramente, bem complicada essa negociação. O que impressiona, Soler, é que não dá para a gente... a diretoria atualmente não tem credibilidade quando se trata de negociação, né? Eles perdem muitas negociações no mercado. Acho que um número até fora do normal. Óbvio que é normal que negocie. Isso das que a gente sabe, né? Porque tem muitas que não vazam e aí acaba desapercebido e, obviamente, que nunca vão admitir que perderam, né? Mas é demais. É num nível absurdo. Beira um pouquinho o amadorismo. Porque a todo momento você não consegue fechar coisas que estavam próximas, né? A própria Leila fala... quando na entrevista semana passada, no primeiro jogo do Palmeiras, ela vira e fala que futebol, quando parece que tá certo, regride do nada e volta tudo para trás. Acho que não é que regride do nada, né? É que o Palmeiras talvez pechincha demais. O Palmeiras perde tempo pechinchando demais. Se tivesse pago 20 milhões de euros no Claudinho no início da janela, já que ele era uma certeza para o clube, provavelmente ele estaria aqui, porque provavelmente você não teria dado tempo para o Alçade entrar na jogada. Porque
Pro Alçade funciona assim. Ah, tô precisando de um cara. Eles olham no mesmo dia, sabem o quanto o cara custa e tem dinheiro para pagar, porque é filho de um pai multibilionário. Mas se o Palmeiras tivesse se antecipado uma semana, chegado aos 20 milhões de euros que queria o Zenit, não perdesse semanas tentando baixar o valor, conseguiria ter fechado a contratação antes dos árabes entrarem na parada. O cara já estaria anunciado, já estaria aqui trabalhando, provavelmente poderia até ter uma oportunidade no jogo de hoje, não seria nenhuma surpresa disso, já que é um bom jogador e está em início de temporada por lá também. Início não, né? E está em temporada por lá também, mas, né, Palmeiras escolheu ir pelo caminho do desgaste. Como escolheu ir pelo caminho do desgaste com o Andrés Pereira, que sabe que não vai vir, e aí fica nessa, focando todos os olhos para o cara e não busca uma outra oportunidade, vai acabar chupando o dedo também. Não sei se está pensando assim, porque sabe que o Vila Sante está no mercado brasileiro e quando fechar a janela europeia eles ainda têm essa segunda oportunidade, mas se amanhã aparecer um árabe também e levar o Vila Sante, o Palmeiras vai ficar chupando o dedo mais uma vez. E aí, sinceramente, merece pela incompetência de quem assume as negociações. E o Matheus Pereira, para mim, é uma negociação difícil, porque, o dono é muito rico e não precisa de dinheiro, até porque quem vai sustentar o Cruzeiro esse ano vai ser ele tirando do bolso, porque o Cruzeiro não tem para pagar o que ele fechou de contratação em salário, o Cruzeiro não tem como se sustentar, palavras ditas não por mim, por quem está lá comandando o futebol, e, óbvio, se for chegar, tem que chegar pelo menos nos 20 milhões de euros, 25, porque eu não vejo o Cruzeiro vendendo seu principal ativo por um valor menor do que o Galo vendeu o principal ativo para o Palmeiras. Tem essa questão da rivalidade também, né? Ah, pô, os caras compraram o Paulinho por 18, vai vender o Matheus por 17? Acho que não. Teria que vender o Matheus mais caro para justificar. Ó, o Galo perdeu o principal lá por 18, mas a gente está vendendo o Matheus por 25, por 24. Aí tudo bem, acho que aí talvez daria negócio. Mas a diretoria do Palmeiras está deixando o prazo passar demais. Quanto mais passa o tempo, mais aperta para o Palmeiras e os valores vão ficar mais caros, né? Eu sei que o Soler quer comprar um carro. Eu sei que já não. Suponhamos que num mundo hipotético, eu sei que não tem mais carro no mercado, tem mais 5 carros. E ele tem que comprar um carro até dia 30 de janeiro. Eu vou subir o valor, porque ele está desesperado para comprar, ele está desesperado para fechar. É isso que vai acontecer com o Palmeiras, vão começar a atacar o preço lá em cima, e se quiser vai ter que pagar, senão vai fechar mais uma janela, um fracasso na janela de transferência, porque não conseguiu trazer quem precisava.